Meus irmãos, bom dia para todos. Bom dia. Que os bons espíritos trabalhadores dessa casa possam nos amparar nesta manhã. E certamente isso vai acontecer, né? Este é o propósito dessa casa, esse é o propósito do trabalho desta manhã. E estando nós aqui nessa casa de bênçãos, nós estamos obedecendo a Jesus quando Ele nos disse que nós deveríamos orar e vigiar para não cairmos em tentações. E aí, estando dentro da casa espírita, nós estamos vigiando. Porque é o momento que nós vamos desligar as tomadas mentais lá de fora. Nós vamos esquecer todos os nossos problemas que nos aguardarão lá fora, porque eles não desaparecerão. Porque graças a eles, esses problemas, nós vamos crescer e que nós vamos evoluir. Porém, quando nós sairmos dessa casa, eles se tornarão menores. Serão problemas com fácil solução, porque Deus dá o frio conforme o cobertor, todo mundo conhece isso, né? Muitas das vezes a gente enfrenta os embates da vida um pouco desesperados, e aí as coisas aumentam, né? Mas aí com equilíbrio, né, Cleusa? Com calma, a gente vai vencendo as nossas dificuldades, aqueles problemas grandes se tornam probleminhas fáceis de serem resolvidos. E aquilo que não pode ser resolvido agora, certamente será resolvido na hora certa. Hoje nós vamos trazer um pouquinho do Evangelho de Jesus, né? Tentando explicar um pouco esse Evangelho maravilhoso do Cristo, para que a gente possa aproveitar isso em prol de nós mesmos. Na lição do médico Jesus, os nossos irmãos espirituais nos orientam para que a gente renove as nossas ideias. E aí é aquilo que nós falamos no outro momento que estivemos nessa casa, buscar a cura da alma, né? Buscar o restabelecimento nosso como espíritos imortais, para a gente parar com os remédios, parar com os analgésicos e buscar o lenitivo que está no Evangelho de Jesus. Lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, na terça-feira, nós temos o tratamento da fluidoterapia, aonde os irmãos vão e vêm. A gente vem na casa espírita e busca pela cura, e busca pelo bálsamo, e aí a gente volta, sai, e aí a gente continua com os nossos mesmos equívocos. Aí a gente vem buscar o analgésico, enquanto nós deveríamos buscar o lenitivo, a cura verdadeira da alma. Precisamos curar a nossa alma, precisamos começar o processo nosso de cura como espíritos imortais que nós somos. E aí sim nós vamos parar com os analgésicos. É um processo lento, é um processo demorado, mas é um processo que tem que ser começado agora. O planeta Terra passa de provas e expiações para regeneração. É um avanço na sua categoria evolutiva, onde o bem vai sobrepor ao mal. E nós precisamos de guardar a nossa vaguinha nessa escola maravilhosa, que vai ser de regeneração, para nós continuarmos o nosso processo de evolução. Hoje a gente vai falar no capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Quando Jesus chegou e afirmou, eu não vim destruir a lei. E aí a gente fala nesse capítulo, os irmãos espirituais trazem para nós as 3 revelações, com Moisés, Jesus e o Espiritismo. Por que a gente fala do Evangelho cogitando a melhora da alma, a cura da alma? Porque está no Evangelho o lenitivo que nós precisamos para curarmos como almas imortais. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento, porque eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão, antes que tudo que está na lei seja cumprido, perfeitamente, até o único J, e o único só ponto, disse Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 17 a 18. Eu não vim destruir a lei. Muito pelo contrário, eu vim fazer com que essa lei seja cumprida, que é a lei de Deus, não é a lei de Moisés. E aí a gente vai ver a diferença nesse estudo de hoje. Mas o mundo conheceu a Moisés, né? Moisés veio preparar, iniciar o processo da melhora do planeta Terra para a chegada de Jesus. Há 2 partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, é a lei de Deus.
Essa é invariável. Vale para todas as religiões, todos os credos, filosofias, raças. Deus está para conosco, assim como o mar está para os seus peixes. Nós estamos envolvidos na lei de Deus. Então não existe diferença aos olhos do nosso Pai. E aí Jesus vem mostrar para nós um Deus que é Pai, bom, justo e misericordioso. A outra lei, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo, que é a lei de Moisés. E nós sabemos a missão de Moisés, o quanto era importante. Então ele precisava que tivesse leis mais severas para domar aquele povo todo. Segundo alguns historiadores, geraram em torno de 600 mil pessoas que ele libertou lá do poder dos egípcios, né? Então ele precisava de uma lei mais forte, com a mão mais pesada, para que as pessoas se comportassem e tivessem uma disciplina melhor. As leis de Deus. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países. E tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos auridos do Egito, cheio de vícios, cheio de sombras, né? E precisava de alguma coisa para fazer com que o povo caminhasse na direção junto com Moisés. Aí nós recebemos a Jesus, que vem nos apresentar Deus como nosso Pai, bom, justo e misericordioso. Um Pai que não pune, que não dá privilégios e que nos ama incondicionalmente, ao ponto de nos proporcionar a participarmos da nossa própria criação. Porque nós aprendemos com o advento do Espiritismo que nós não estamos prontos, nós não estamos acabados. Deus nos criou simples e ignorantes, e aí nos deu a rota que nós devíamos seguir, e aí nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos escolher. Equivocadamente nós trouxemos para a sociedade as doenças, mas de uma forma sábia nós vamos expulsar da sociedade as doenças, buscando a cura da alma, buscando a cura de nós mesmos. Cristo, Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus, ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Está lá no Evangelho, tá, pessoal? Por isso se encontra nessa lei a lei do princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, Jesus as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só a gente fazer isso, pessoal, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que acabou, ninguém vai voltar mais aqui na próxima encarnação, a gente vai estar habitando mundos felizes, superiores, uma bênção. É fácil? Difícil, né? Muito difícil. Nós temos problemas para resolvermos dentro dos nossos lares, com aquelas pessoas que nós amamos e com aquelas que nós não amamos tanto assim, mas que vieram ao nosso encontro para que nós pudéssemos resgatar algumas coisas do passado. Nós temos problemas para resolver no nosso trabalho, com aquelas pessoas que também não amamos tanto, mas que também temos problemas para resolver no passado. Nós temos problemas para resolver na casa espírita, aqueles trabalhadores que ficam conosco. Segundo o André Luiz, são irmãos que ainda não têm condições de nascer dentro dos mesmos lares. Aí nós vamos encontrar na casa espírita, lá na igreja católica, na igreja evangélica, no trabalho, para começarmos um reencontro. E daí, termos mais condições de nascermos no próximo lar, nas próximas encarnações. E nós precisamos de amar esse pessoal. E nós precisamos se amar também. Nós precisamos trabalhar para que as pessoas nos amem mais dentro dos segmentos que a gente participa.
né? Dentro de casa, no trabalho, lá na minha filosofia religiosa. E nós precisamos de começar a amar a família consanguínea, resolver os problemas dentro da nossa família consanguínea, para partirmos para a família universal, que é o próximo passo nosso. Buscarmos as pessoas que esperam por nós ainda, com grandes necessidades. A gente às vezes olha esses missionários que largam a família aqui no Brasil e vão para a África, a gente fala, nossa, como são pessoas desprendidas, mas elas não fizeram isso de uma hora para outra, né? Existe um processo, existe um início para que essas pessoas se tornassem missionárias. E nós precisamos de começar a sair, pessoal, da porta de casa para fora, para procurarmos as pessoas que esperam pelo nosso socorro. Nós temos inúmeras oportunidades aqui em Juiz de Fora, inúmeras. Trabalhos voluntários grandiosos. A gente pode citar, por exemplo, as Conce, né? Que é um trabalho muito grande, é um trabalho de socorro maravilhoso, que depende da doação material, da doação espiritual, das vibrações nossas. Lá na casa de Bezerra de Menezes, todos os domingos, antes de nós começarmos esse trabalho que existe lá hoje, porque boa parte da equipe que visitava as Consciências está se doando aos domingos, lá nós temos um trabalho todos os domingos, né? Onde nós recebemos todos os nossos irmãos aí das ruas, o pessoal que fica usando crack, fica bebendo a noite toda, no domingo eles vão para lá tomar café da manhã com a gente recebe esse pessoal lá. E lá entra quem precisar de entrar, né? Então nós recebemos lá por volta de umas 8 horas, a gente serve um café puro, forte, um pãozinho com manteiga, aí as pessoas vão para o salão, a gente canta lá também, né? Essa terapia da música é maravilhosa. Eu sempre costumo dizer, aqui cantou, já pode começar os trabalhos, você nem tem mais palestra não, porque esse envolvimento da música é muito grande. Lá também nós temos, né? A música, depois tem uma palestra pequenininha, e depois o pessoal sobe para almoçar. E servimos um almoço, como diz os jovens, top. Não é sopa não, é arroz, feijão, salada, carne. E as pessoas ainda levam para comer debaixo das pontes, nas marquises, à noite. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos começar a abraçar o outro, mesmo que de uma forma não tão próxima, porque nós vamos ter que abraçar, ou vamos precisar de um abraço dessas pessoas no futuro. Nós precisamos de começar a olhar o nosso irmão que não mora dentro da nossa casa como o nosso irmão. O trabalho das Consciências acontecia todos os domingos às 4 horas da tarde. Terminava a visita do familiar e começava a visita religiosa. Então nós íamos para lá. E aí lá nós nos aproximávamos dos pacientes terminais, a gente ouvia histórias, se emocionava. E como a gente está sempre envolvido na lei de causa e efeito, e Deus nos dá o livre-arbítrio para escolhermos, né, o que a gente quer fazer da nossa vida, quando nós estávamos mais ou menos com 6 meses de frequência lá nas Consciências, e aí quando você batalha muito num trabalho, é perigoso vir um desânimo natural, que é até mesmo para atrapalhar a gente. Em um desses domingos que a gente tinha compromisso lá nas Consciências, a gente tinha trabalhado no dia anterior e bateu aquele desânimo e falou, hoje eu não vou não. Aí a gente, depois do almoço, no domingão, a gente quer tirar um cochilo, né? E aí eu estava lá olhando os e-mails, a gente tinha combinado com o pessoal de nos encontrarmos às 3h30 na porta das Consciências. Então eu tinha acabado de almoçar em casa, estava olhando meus e-mails, aí de repente eu recebi uma mensagem do Divaldo. Alguém passou uma mensagem do Divaldo, e o Divaldo dando um testemunho dele, contando um caso do Chico Xavier. Eu não sei se vocês se lembram, eu não me lembro não, quem me contou isso foi minha mãe, mas naquela época do Pinga-Fogo, lá em 1970, quando o Chico Xavier, né, está aí na internet até hoje, o Chico Xavier, ele foi levado pelos responsáveis da emissora para fazer um ao vivo. Quando dava mais ou menos 3, 4 horas da manhã, o Chico sorria, ele dava gargalhada. E o Divaldo, em uma das visitas lá na terra dele, perguntou, Chico, você estava rindo de quê, Chico? Aí o Chico falou assim, querido, eu estava rindo para não chorar, porque a minha próstata já estava inflamada. Ou eu ria ou eu chorava. Aí quando eu olhei isso, devia ser mais ou menos 1h30 da tarde, eu já com umas 2 perninhas em cima da minha cama, esticado na minha cadeira,
Eu falei assim, eu não vou nas Conce? Pois seu Chico, um problema de próstata, né? Inflamada, estava ali firme e forte, e a gente é um cisco diante daquele gigante que chamava-se Chico, chama-se Francisco Cândido Xavier. Na mesma hora que eu acabei de ler o e-mail, eu tomei banho às Conce. Quando eu estava descendo do ônibus, no primeiro ponto ali, alguém pegou no meu ombro, oi Sérgio. Aí, oi, tudo bom? Eu tinha falado na sexta-feira numa casa lá no Gramble, e todas as vezes que a gente falava, quando estava fazendo esse trabalho, a gente fazia divulgação, pessoal, vamos nas Conce com a gente, o trabalho lá é bom. Imagina se eu não tivesse ido, né? Aí ia sair isso aí daquele que façam o que ele fala, mas não faz o que diz. Mas a melhor parte vem depois. Nós tínhamos um paciente lá nas Conce que chamava-se Fernando, ainda chama porque está na parte espiritual. Nesse domingo, eu e o companheiro, nós entramos no quarto que ele estava sozinho, e ele não estava para muita brincadeira nesse dia não. Ele já estava numa situação muito difícil. E aí esse companheiro meu lá do centro já chega, Paulinho Cleusa, já chega, pega na mão, né? E o Fernando lá, parado, sem muita conversa, como é que você está? Tudo bom? Não sei o que e tal. Ele tinha um problema no esôfago, já estava todo com um problema no esôfago, e não estava muito bem naquele dia não. Mas eu fiquei lá no pé da cama. Aí o Paulinho saiu, foi embora, e ele fechou os olhos, de repente ele abriu os dois olhos e me viu. Aí eu só sorri para ele. Aí ele fez assim para mim. Aí eu fui até ele. Ele falou assim, eu estou com sede. Aí eu saí, fui até a enfermaria, quem conhece a enfermaria masculina e feminina das Contas, tem um balcão no meio ali, né? Eu perguntei para os meninos, olha, o Fernando está com sede. Posso dar água? A moça, Sérgio, pode dar o que ele quiser. Aí eu fui, pessoal, no bebedouro e peguei um copo de água, um copinho de plástico. E fui até o Fernando para dar água para ele. E aí a gente é muito tímido, porque o bem é tímido e o mal é atirado. Está lá no livro dos Espíritos. A gente tem vergonha de fazer o bem. E estendia a mão para ele. Só que o problema dele, além de ser aqui, ele tinha dado derrame. Então ele não conseguia estender os braços. Ele falou assim, me dê a água. Foi o momento em que eu peguei na cabeça dele, me aproximei dele. O cheirinho do xixi, do cocô, nem me incomodou mais naquele momento. E eu fui dando a água para o Fernando. Eu nunca vi alguém beber uma água com a boca tão boa. Uma água geladinha que deve ter descido refrigerando ele. Ele acabou de tomar água, me agradeceu e eu saí do quarto. Antes de sair do quarto, eu ouvi um pensamento que pode ser a minha consciência, deve ter sido, está vendo, meu filho? Essa sensação que você está tendo aí agora, você não teria ela jamais, mesmo com o prazer do sono e do descanso na sua casa. Porque a gente despreende essa energia boa quando a gente se predispõe a fazer o bem para as pessoas sinceramente. Não tem energia, não tem sensação, não tem emoção melhor do que isso. Quando foi no outro domingo, nós chegamos lá nas Conce, nós fomos direto para o quarto do Fernando e a cama já estava arrumadinha. Ele não estava mais lá. Aí nós fomos perguntar lá na enfermaria e as meninas disseram, a sua água que você deu a ele foi a última alimentação que ele teve naquele dia. Logo em seguida, por volta de umas 20 horas, ele havia falecido. Essas coisas pesam para nós de uma forma assim tão diferente, porque a gente sempre tem aquele desejo de chegar perto das pessoas que a gente ama, aquelas pessoas que estão com um problema de saúde dentro dos nossos lares, mas é a mesma sensação que você vai ter quando você se aproximar de uma pessoa que você não conhece, mas que precisa do mínimo que você pode fazer por elas. Isso é a cura da alma, gente. Isso é a doação. Existe uma diferença gigantesca entre praticar a caridade e ser caridoso. Quando você coloca a mão no seu bolso e dá para alguém alguma coisa que muitas das vezes está sobrando, você está no caminho de aprender a ser caridoso. É a prática da caridade. Quando você doa o seu tempo, quando você lê para uma pessoa, quando você conta uma história para uma criança, quando você vai segurar a mão de uma pessoa que está em fase terminal no hospital, seja ela a pessoa que você ama ou não, você está sendo caridoso. É isso que Bezerra de Menezes fala.
Quando alguém bate na sua porta no momento da sua janta e pede para você um pouco da sua comida, aí você vai lá e pega, todo mundo tem em casa a vasilhinha de que bom, o sorvete que bom, aí você vai lá e coloca o resto que vai sobrar na sua mesa, e você leva, é a prática da caridade, está matando a fome daquela pessoa, parabéns para você. Mas, vai chegar um dia em que você vai abrir a sua porta e vai colocar aquela pessoa para comer na sua mesa, aí já não é mais prática de caridade. Aí nós vamos estar sendo caridosos. Nós vamos estar sendo realmente caridosos. Nós aprendemos isso com o vovô Bezerra de Menezes. Mas como é que eu vou fazer isso num tempo desse, onde as pessoas estão violentas? Você vai colocar um desconhecido dentro da sua casa? Não, não vai. Mas nós vamos trabalhar individualmente para que isso possa acontecer um dia. Ajudando. A Joana de Anjos fala que o bater de uma borboleta no hemisfério sul gera um vento no hemisfério norte, uma borboleta pequenininha. Quando eu começo a fazer o bem, por menor que ele seja, pouca coisa, seja ele qual for, escondidinho, eu estou promovendo o mundo para que um dia não haja ninguém na porta da sua casa pedindo comida para você. É o progresso moral da humanidade. Nós vamos participar desse processo, se nós quisermos. Se não quisermos, nós vamos adiar. E aí aquelas pessoas que a gente ama não vão adiar, elas vão continuar o progresso. E aí a gente vai retornar numa próxima encarnação, num mundo de provas e expiações, encontrando novamente com o crack, com a sexualidade cada vez mais desregrada. E aquelas pessoas que nos amam vão voltar num planeta Terra de regeneração, aonde o bem irá superar o mal. É uma conquista individual nossa. O mais importante é que o progresso espiritual gira também em torno de uma coletividade. A conquista espiritual, ela é individual no momento em que eu me proponho a crescer. Se eu não quiser, eu não cresço. Mas quando eu começo a participar de uma comunidade, e o Emmanuel fala o seguinte: quando você desce ao fundo do poço para resgatar alguém que está perdido, quando você se acende muito mais alto junto com aquela pessoa. Então nós precisamos de participar da coletividade. Ninguém vai crescer sozinho. Ninguém cresce sozinho. Embora o crescimento individual seja uma coisa, o crescimento espiritual seja uma coisa individual. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É só isso que Jesus quer. É só isso que Jesus precisa de cada um de nós. Está aí toda a lei dos profetas. Se nós começarmos a fazer isso, estamos tranquilos. O mundo conheceu o Espiritismo. É a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. E ele, o Espiritismo, nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados, por essa razão, ao domínio do fantástico, do maravilhoso. Acabou esse negócio de fantástico, de maravilhoso, com a chegada do Espiritismo, porque vem explicar a ciência, vem explicar o que acontece, a manipulação do fluido cósmico universal, as comunicações telepáticas, né? O Espiritismo nos vem explicar e dizer que o fantástico, o sobrenatural e o maravilhoso tem explicação. E nós precisamos de começar isso, usar isso em prol de nós mesmos. Quando a gente vem na casa espírita, nós buscamos o conhecimento, que nós precisamos de transformar isso em sabedoria lá fora. Se eu começar esse processo da minha reforma íntima, meu autoconhecimento, eu vou transformar todo o conhecimento que eu tenho, que o Espiritismo me dá, em sabedoria. E aí eu vou crescer, eu vou evoluir e vou contribuir com a sociedade humana encarnada e desencarnada. E a essas relações que o Cristo faz alusão, em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que Jesus disse permanecerão ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave, com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Nós não precisamos ficar fazendo isso aqui não, pessoal. Nós já fizemos isso aí por séculos. Agora a gente precisa saber o que esse cara está falando, onde é que está, que eu vou ver se está certo. Esse é o verdadeiro cristão.
que vai buscar, né, nas fontes, vai estudar, vai compreender, vai entender, vai buscar a razão, né, para olhar para si mesmo, para ter mais facilidade de reconhecer os erros, onde é que eu estou errando, quais são as minhas maiores oportunidades de melhoria. E aí a gente vai parar um pouquinho lá no Evangelho, vamos para um livro do Emmanuel que chama Caminho da Luz, também psicografado por Francisco Cândido Xavier. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos. Jesus lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, Jesus já era o governador dessa terra. 4 bilhões e 500 milhões. No momento em que o mestre teve que se subjugar para ver o planeta Terra, foi um sacrifício enorme, gigantesco, porque muitas das sensações que nós temos, Jesus há séculos já não tinha mais. Necessidades físicas, Jesus já não tinha mais, devido à sua realeza como espírito imortal. Mas ele se entregou à vestimenta física para estar entre nós, segundo Emmanuel, para desenvolver o projeto de Deus que é o planeta Terra. A misericórdia do Pai faz com que do sol seja lançada uma parte, e dela surja aquela que se tornaria a nossa casa santa, esculpida por Jesus e por sua equipe de trabalhadores celestes. A nossa escola, então, é envolvida em vibrações do mais puro amor, e a ela, a terra, Jesus, nosso arquiteto divino, atribui as leis de justiça, bondade e progresso, provenientes daquele que é o Criador do universo e de todas as coisas. Então o mundo conhece a justiça com Moisés, a bondade com Jesus, e a verdade e o progresso com o Espiritismo. São as 3 revelações. O planeta Terra começa então a conhecer, a partir da sua formação, as leis que iriam prevalecer sobre ele: justiça, amor e liberdade. O planeta recebe Moisés, que vem nos trazendo a noção de justiça, obediência às leis, o respeito pelo próximo e por tudo que ao próximo pertence. Para conhecer o amor, o orbe terrestre começa a se preparar para receber ao Mestre. Muitas foram as entidades que antecederam a Jesus, colaborando cada um de sua forma com o desenvolvimento do orbe terrestre. Vários profetas, filósofos, espíritos mais evoluídos que deixaram perpetuar na Terra a sua marca, o seu trabalho. Todos eles vieram como missionários da luz. E aí a gente pode enumerar, né, de Moisés a João Batista, aproximadamente 20 profetas, que vieram dar sua contribuição para amenizar, né, o sacrifício do Mestre no seu retorno ao planeta Terra. Os 20 profetas. Aí cada um trouxe a sua colaboração, aí cada um trouxe, né, veio com o seu trabalho. Agora, recentemente, nós conhecemos Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, né, a irmã Dulce, na Bahia, uma trabalhadora gigantesca, apesar do tamanhozinho dela. Em uma das palestras do nosso Divaldo, que aliás vem, né, agora dia 20, se não me engano, na Estação São Pedro, aqui em Juiz de Fora, o Divaldo nos conta a relação dele com a irmã Dulce na Bahia. Os dois sempre trabalharam muito apertado para que as suas instituições continuassem e dessem certo. Aliás, dinheiro em casa espírita não sobra nunca, né? Está sempre faltando, né? É uma dificuldade para pagar as contas, vocês não têm noção. Em um Natal do ano de 1989 ou 90, mais ou menos, ela liga para o Divaldo: meu filho, a relação deles é essa, embora, né, com filosofias religiosas diferentes, mas esses espíritos evoluídos são assim, eles estão acima dos seus rótulos religiosos, né? Eles são católicos, ou são espíritas, ou até mesmo evangélicos, mas são irmãos trabalhadores da Seara de Jesus. Então eles não olham muito para o rótulo, mas sim para o trabalho. E o trabalho do Divaldo da Bahia, ou da irmã Dulce, é indiscutível. E ela liga para o Divaldo: meu filho,
esse mês eu estou muito apertada. É porque, minha irmã, não tem dinheiro para nada. E tanto lá na instituição dela, quanto lá na instituição do Divaldo, existem algumas centenas de trabalhadores, como é que chama o trabalhador que vai sem ganhar nada? Eu esqueci a palavra. Voluntário, mas existem os profissionais que precisam estar no plantão e precisam receber. Nas duas. Ela falou para o Divaldo aí, esse mês eu não tenho como pagar os médicos. O Divaldo, calma, minha irmã, alguma coisa vai acontecer. Bom, passou alguns dias, ela retorna para o Divaldo. Olha, tudo foi resolvido. O Divaldo, que bom, eu orei tanto, pedi tanto a Jesus que ajudasse a irmã, para que a irmã continuasse o trabalho, esse trabalho grandioso. E como é que aconteceu? Aí ela falou, olha, nós também aqui oramos, viu, Divaldo? Bastante. E ele contou, que ela disse para ele, que a secretária de um cantor famoso no Rio de Janeiro, simplesmente ligou para ela, pedindo o número da conta, que precisava de fazer uma doação, porque o seu patrão pediu que ligasse e fizesse a transferência. Na época era um dinheiro que dava para pagar os médicos, da mansão do caminho, lá do hospital dela, ela dividiu com o Divaldo, foi uma festa naquele dezembro. O cantor, meus irmãos, é nada mais, nada menos que o nosso rei Roberto Carlos, que ajuda, né? Que promove, que é uma pessoa grandiosa dentro da sua profissão e dentro do seu caráter. Então, nesse dia, nesse mês, as coisas se resolveram. Assim somos nós, quando a gente, debaixo de aperto, debaixo de dificuldade, nós nos propomos para um trabalho. Mesmo que esse trabalho seja de melhora íntima, mesmo que esse trabalho seja em prol de outro trabalho maior, as despesas são altas, as despesas vão vir todo mês, mas a gente está aí firme, a casa não fecha e a casa não vai fechar. Porque há 2000 anos, o planeta Terra, com sede de amor, recebe Jesus. E nos traz a necessidade de conhecermos o amor imortal. Esse amor que Jesus já conheceu e que pregou lá no Sermão da Montanha, né? O único sentimento capaz de nos tornar seres realmente puros, espíritos com capacidade de vislumbrarmos estrelas mais cintilantes. Ele, Jesus, vem nos dizer que esse amor espera por cada um de nós e que um dia, meus irmãos, todos nós conheceremos. Jesus, percebendo a nossa ainda ingenuidade espiritual, porque um dia nos tornaremos grandes, a nós promete o seu Consolador, que iria nos libertar da ignorância, fazendo com que o véu da escuridão caísse e pudéssemos enxergar o que vai além do horizonte, o qual nossos olhos são capazes de enxergar. Nós conhecemos com o Espiritismo a verdade de que nós nunca morremos e que nós nunca morreremos. Antes, nós chorávamos pela morte. Hoje, nós não precisamos mais, porque a única verdade que existe é que nós vamos crescer, que nós vamos continuar a nossa caminhada, mesmo que o nosso corpo caia por terra, porque a morte não existe. Recebemos, então, o Consolador, o Espiritismo, que esclarece e direciona e nos traz maiores e mais responsabilidades, mas acima de tudo, reforça em nós, em nossos corações, mais esperanças de um futuro melhor. Ele nos traz a liberdade, Ele nos traz o progresso, Ele nos traz a fé e a esperança de que dias melhores virão para cada um de nós. Tantos foram os irmãos que puderam, aqui mesmo no planeta, aprender e vivenciar o amor imortal. Francisco Cândido Xavier e outros irmãos que conviveram conosco nesse século, aprender e vivenciar o amor que Jesus veio para nos ensinar. Dentre eles, Francisco de Assis, que chamava o sol de irmão sol, a lua de irmã lua, a chuva de irmã chuva, os animais de irmãos, quando vem nos ensinar, como diz a música, a consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido e, acima de tudo, pessoal, amar do que ser amado. As nossas angústias íntimas giram em torno dessa necessidade de querermos ser amados, quando a maior delas é que nós devemos amar ainda mais, sem esperar o retorno. Porque quando a gente ama sem esperar o retorno,
Nós estamos nos livrando do ciúme, das angústias, da depressão, que cresce assustadoramente, né? Dos vícios morais e dos vícios materiais. Nós sabemos que o mês de setembro, na última segunda-feira, há 15 dias mais ou menos, foi o Dia Internacional de Combate ao Tabagismo, onde a Organização Mundial da Saúde diz que morrem 5 milhões de pessoas todos os anos por causa do vilão do cigarro. 5 milhões. Então nós precisamos de combater isso, né? Nós precisamos de lutar para que o cigarro saia da nossa vida, que a bebida saia da nossa vida, para a gente ter mais tempo e disposição para lutarmos contra os vícios morais, que são mais difíceis do que os vícios materiais. Jesus de Nazaré, o mestre de justiça, de amor e de liberdade. Perdemos muitas vezes a noção do tempo, mas nunca o sentido da vida. Perdemos as pessoas que amamos, mas nunca o amor por elas. Perdemos vários colegas, mas nunca os verdadeiros amigos. Quantas vezes perdemos a coragem, mas nunca podemos perder a nossa fé. E mesmo que eu perca tudo, ou que nós percamos tudo, jamais perderemos a esperança de ter tudo e todos conosco outra vez. Porque aprendemos com Jesus que a morte não existe, que nós vamos continuar vivendo e que nós vamos reencontrar com aquelas pessoas que já nos antecederam à vida espiritual. Mas que é preciso que a gente lute uma guerra íntima, com mais força, com mais coragem, para combater a sombra que nós trouxemos para nós, que está em nós, para que a luz que já está em nós emerja, para que a gente possa ser pessoas mais caridosas, em primeiro lugar conosco mesmo, porque nós sabemos que nós temos a Jesus, que está sempre com as suas mãos augustas e misericordiosas, estendidas sobre cada um de nós, em todos os nossos momentos, sejam eles de dor, de angústias, nos momentos em que nós estamos desesperados, à espera de uma mão que vai nos socorrer. Nesse momento, meus irmãos, nós devemos buscar Jesus e aos bons espíritos trabalhadores da sua seara, que estão sempre prontos para nos atender, que estão sempre prontos a nos socorrer, porque essa é a máxima de Jesus. Orai, né? Buscai pela ajuda, que o céu te ajudará. E o nosso desejo nessa manhã é que todos nós possamos realmente buscar o nosso restabelecimento espiritual, para que a gente continue sim tomando os remédios que a medicina pode nos oferecer, graças à autorização de Deus pelo progresso intelectual. Vamos tomar os remédios, vamos fazer os exames, mas vamos buscar a nossa reforma íntima, para que as guerras possam desaparecer, para que as angústias possam cessar, para que as dores possam desaparecer, para que Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado pela atenção de vocês.